Falta 3. Oi, eu sou a Michele Lima, sou escritora e também especialista em curadoria de estética visual. Vocês estão vendo esses livros aqui atrás? Então, é porque chegou o momento de eu encarar a minha mini biblioteca e organizá-la. Aqui tem uma parcela dos livros que eu tenho, tá? Esses livros não são todos meus, parte desses livros também que são do meu companheiro, mas para organizar a minha mini biblioteca, eu vou começar hoje catalogando os livros. Para você que vai iniciar a organização da sua biblioteca, do seu acervo, da sua coleção, eu sugiro que você comece pela curadoria, que é o momento em que você vai tirar aqueles livros que você não quer mais. Você pode doar eles, você pode trocar no sebo por outros. Então, essa curadoria que você vai fazer é o momento da limpeza. E eu já vou deixar uma dica logo de cara para otimizar a sua curadoria. É você fazer caixas, criar caixas para você ir fazendo a separação. Então, faz uma caixa de doação, que é o que vai embora. Faz uma caixa de análise sob análise, que é o que você vai pensar, se você ainda quer. Às vezes a gente compra livros no momento ali que eles não fazem mais sentido agora. Então, de repente, você quer repensar aquele livro, você coloca naquela caixa, tá? Então, é legal você fazer a curadoria antes de você entrar para a parte de catalogar. O que é catalogar? Você vai listar autor por autor, título por título, que aí você vai conseguir ter essa lista organizada para você se orientar, tanto para quando você for comprar livros, para você saber o que você tem na sua biblioteca. Eu já fiz a minha curadoria a semana passada, tirei assim mais de 30 livros daqui, e então a parte da curadoria para mim já está feita. Então por isso que eu tô fazendo o vídeo já entrando na catalogação, tá? Porque eu já fiz a primeira etapa, que é a mais importante, que é a curadoria. Porque senão você vai começar a catalogar, você vai catalogar livros que você, no final, você não vai querer. Você vai doar ou você já não te representa mais. Aí você gastou um tempão ali catalogando 20, 30, 40 livros que você não quer mais. Então, comece o processo pela curadoria. Aqui na parte da catalogação vai ser muito simples. Eu vou usar o aplicativo Numbers, que é estilo Excel, uma planilha, e eu vou, no primeiro momento, só jogar tudo ali. Autor, o nome do livro, autor, o nome do livro, e aí ao final, depois que eu catalogar todos, aí sim é que eu vou usar os filtros, vou categorizar ali na minha lista, mas eu vou mostrando para vocês também o processo aqui no computador, tá bom? Então vamos começar porque tem bastante trabalho. Eu não sei exatamente quantos livros tem aqui, tem essa quantidade aqui em cima da mesa, mas tem mais aqui no meu armário também. Então, mãos à obra, porque tem bastante trabalho. E aí, no decorrer do vídeo, eu vou contando para vocês também um pouco da minha trajetória aí com livros, como escritora, o que os livros têm a ver, né, com essa minha paixão por escrita também. Então, vamos começar. A minha conexão com livros, ela começou bem cedo.
São detalhes da minha infância que eu lembro assim com muita clareza, que eu tinha uns 7, 8 anos mais ou menos, e eu já tinha escolhido a minha matéria preferida. E a minha matéria preferida era português, e é até hoje. Eu era fascinada pela escrita, mas também pela organização que era nos livros. Eu só tinha acesso aos livros na época na escola. E eram livrinhos, né, de infantis, mas tinha bastante textos ali com imagens e tal. E eu ficava fascinada com a organização, com a limpeza, com a estética visual que os livros tinham. Os textos organizadinhos, a ortografia correta, as palavras, sabe? E eu fiquei fascinada com os livros por conta disso, por conta dessa estética visual. Não à toa que hoje eu sou apaixonada por essa questão de estética visual, né? Na minha casa não tinha-se o hábito de ler. Não lembro de ter visto livros na minha casa. Então o meu acesso aos livros era basicamente todos na escola. Eu lembro que um dia eu perguntei para minha professora como era possível aquela escrita, aquela organização, aqueles livros. E ela me explicou com muito carinho. É uma professora que eu guardo no meu coração, não lembro o nome dela, nem da fisionomia, mas ficou aquele sentimento. Eu lembro que ela me falou que era por computador. Aqueles livros eram feitos por computador. Eu não tinha a menor noção do que era computador, nem exatamente do que ela estava falando, porque eu não tinha computador na época, nem a escola a qual eu estudava havia computador. E aí eu perguntei para ela o que era computador. Aí passou uns dias, ela me trouxe uma revista com a imagem do computador de caixa ainda, com aquele teclado, né? E aí eu fiquei com aquele computador na minha cabeça. Volta para casa, isso com 8 anos, 7, 8 anos. Na volta para casa, eu vi no lixo, assim, uma caixa de ovos, uma cartela de ovos vazia, de 30 ovos, grandona. Eu peguei aquela caixa de ovos e fui para casa. Cheguei em casa com aquela caixa de ovos, sentei no chão e comecei a teclar. Sabe assim, teclando nas estruturas da caixa, aquela parte mais altinha? Eu fiz daquela caixa o meu computador. Então, com 8 anos, eu tive o meu primeiro computador imaginário, de brincadeira, de uma caixa de ovos. E a partir dali eu comecei a carregar aquela caixa de computador para todos os lados. Era ir brincar, eu tava com aquela caixa de ovos e ninguém entendia nada, mas também ninguém me perguntava. E aí um dia, na mesma semana ali, eu levei a minha caixa de ovos para a escola, com 8 anos. E no intervalo lá, no recreio, os coleguinhas destruíram a minha caixa de ovos, destruíram o meu computador. E ali foi o meu primeiro ato de rebeldia. Eu gritava, esperneava, eu chorava, até que eu fui expulsa. Foi minha primeira expulsão com 8 anos de idade também.
eu saí da escola com muita raiva, estressada, chorando. Passei no mercado e fui no lixo, eu peguei outra caixa de ovos. Fui para casa. Cheguei em casa, entreguei a cartinha inocentemente para minha avó, eu nem sabia do que se tratava. E ali o couro comeu e a minha avó confiscou a minha caixa de ovos, o meu computador. E aí a revolta foi geral, fiquei triste, fiquei uns dias de luto, mas logo depois eu voltei a ser criança. Aí o meu primeiro acesso ao computador de verdade aí foi com 15 anos, quando a minha mãe me colocou na escola de informática para aprender datilografia e tal, já me encaminhando para arrumar um emprego. Só que não deu muito certo. Tão apaixonante para mim o barulho dos teclados. Eu só queria ficar digitando, e também a fascinação de ver as letras saltando ali na tela. Era um fascínio total. E não deu muito certo eu fazer o curso, porque o curso era para aprendizado, era para aprender as ferramentas, eu não queria aprender nada, eu só queria digitar, eu ficava digitando e atrapalhando os outros, porque era um silêncio na sala e só eu lá, tec, tec, tec. Eu não sabia digitar, eu não sabia nada, mas eu ficava lá, sabe? E aí o professor conversou comigo uma vez, conversou comigo 2 vezes, e ele explicando, todo mundo em silêncio, tipo, era aquelas aulas teóricas, você sentada na frente do computador, eu querendo digitar, realizar meu sonho, que eu comecei lá com a caixa de ovos, e não dava, porque era só teoria, teoria, teoria. Tinha dias que a gente nem tocava no computador direito, e aquilo foi me consumindo até que eu voltei a digitar. E aí ele pediu para eu me retirar do curso, porque eu não estava estudando, não estava levando a sério, só que na verdade eu só queria digitar no computador, escutar o barulho do teclado e ver os textos saltando na tela. E aí eu tive que sair da aula de computação, que era o lugar onde eu tinha acesso ao computador. Mas foi a fase mais feliz da minha vida, ali nos meus 15 anos, que foi quando eu tive contato pela primeira vez com o computador. E aí foi passando o tempo, fui trabalhar em outras coisas que não tinha nada a ver com computador, nada a ver com escrita, e o tempo foi passando. E aí com 21 anos, já morando aqui em São Paulo, sozinha, comprei meu primeiro notebook com meu primeiro salário, que era um notebook positivo, travava, nossa, era um desastre, mas foi meu primeiro computador aos 21 anos. E a partir dali eu comecei a escrever. E eu escrevia por hobby, porque eu estava trabalhando, trabalhava em shopping, então não tinha muito tempo. E aí eu comecei minha vida adulta, de passeios, de baladas e festas, e eu fui desencanando de escrever. Ainda tinha o computador lá, eu usava mais para o Orkut na época, para o MSN. Escrevia uma coisa ou outra, mas foi a minha fase, assim, como escritora, ela foi se esvaindo. Eu já tinha tido um corte lá com 8 anos de idade, aí voltei a ser criança, desencanei. Aí com 15 anos eu tive a oportunidade de ter acesso ao computador, mas não era para fazer o que eu queria, que era escrever, aprender a escrever.
não vingou. Com 20 anos, quando eu tinha o meu computador também, eu já estava em outra fase, eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que me sustentar sozinha. E nunca olhei para escrita, para essa ideia de escritora como um meio de renda. Então, na verdade, eu passei muito tempo da minha vida não investindo na minha carreira como escritora. Agora, recentemente, eu voltei à minha fase, à minha versão escritora, que está sendo apaixonante. E os livros, eles sempre foram minha paixão, tanto que eu tenho. Essa tatuagem eu fiz, eu acredito que há uns 10 anos atrás, que foi quando eu decidi voltar a escrever, que eu ia escrever. Mas logo depois também a vida tomou outro rumo, eu saí mochilar e foi ficando. Mas eu sempre fui de escrever em caderno, em papel. Eu fiquei num hostel em Assunção, no Paraguai, ficou um caderno meu lá de anotações. Então eu sempre fui largando escritas minhas por aí. E aí, recentemente, agora, é que eu voltei, assim, de verdade, à escrita, a escrever também, a ler. Eu fiquei muito tempo sem ler, porque a vida trabalhando e pagando conta e sozinha, e balada e festa, e você tem que dar conta de tudo isso. A minha parte como leitora também, ela foi ficando para trás, ela ficou para trás. Aí eu comecei a voltar a ler há uns 6, 7 anos atrás. Então, hoje eu estou fazendo essa organização na minha biblioteca, porque agora eu tenho um lugar para os meus livros, eu tenho, tem essa sinergia de você ir na sua biblioteca e você escolher um livro, você pegar o seu chá, o seu vinho, você se acomodar e você ler. Isso é um luxo para mim hoje, sabe? Você ter uma biblioteca em casa que seja pequenininha, uma prateleira com seus livros que você gosta de ler, que você quer ler, é um luxo. Então, hoje eu tenho esse luxo em casa, é por isso que com muito carinho é que eu decidi que eu vou organizar essa biblioteca minha e do meu companheiro, vou organizar ela com tudo que tem direito, porque agora, diferente daquela menininha de 8 anos que não tinha livro em casa, que não tinha acesso a livros, não tinha acesso a computador, diferente daquela menininha, hoje eu tenho o meu computador, hoje eu tenho quantos livros eu quiser, todos os livros que eu quiser, e a parte mais luxuosa da vida é tempo e paz. Para você sentar e ler o seu livro em paz, para você usar o seu computador, escrever o que você quer. Eu tenho um blog, eu já tive vários blogs. E hoje eu tenho um blog que se chama Até Que Eu Mude de Ideia, que é o mesmo nome do canal, que é onde eu escrevo, eu apago, eu deleto, eu escrevo de novo, aí eu vejo, não sei. É onde eu descarrego ali as minhas coisas, como eu não tenho muitos leitores lá ainda, então eu me dou essa permissão de usar o meu blog ainda como um semi-rascunho. E aí eu deixo no rascunho, se passar 2 dias eu gostei mesmo do que eu escrevi, eu solto, senão eu apago. Mas hoje o mais importante é que eu me vinguei. Eu vinguei aquela menininha de 8 anos que não deixaram ela com a caixa de ovos dela, com o computadorzinho dela, e que também não deram acesso para ela a livros e para ela escrever em paz. Então hoje eu estou mais do que vingada.
Gente, eu tô destruída. Já foram quase 150 livros. Eu tô destruída, mas agora tá acabando. Essa é a última fase. Aí tem uns ali. E olha que interessante, tá até empoeirado. Achei um livro aqui de inglês para Copa e Olimpíadas. Guia para profissionais de serviço. Achei interessante. Eu não sabia que tinha livros específicos assim, né? Olha que legal. Aí tem exercícios. Dá uma pausa porque eu tô exausta. Good evening. É boa noite para hostess. Costumer. Do you have a reversation? A reversation? Revertation? Reservation, sir. Então vamos lá. Do you have a reservation? Let me check. Voltar ao trabalho. Eu tô surtando. Vamos continuar, já tá acabando, tá acabando. Agora é a parte mais chatinha, porque é tudo dicionários, é material de estudos, aí tem aqui japonês, e aí você tem que acertar os nomes aqui, mas tá funcionando, gente, tá acabando. Só falta 3. E fechamos os nossos trabalhos de catalogação com este belo livro. Bom, concluí a catalogação de um total de 183 livros. Fiz sim, de uma vez só. Eu não achei que era muito, mas à medida que fui avançando, fui me empolgando, aí depois veio o cansaço ali pelos 100 livros já estava cansado. Mas aí eu olhei e falei, não, falta um pouquinho, aí você vai indo. Tá acabando, aí você vai indo. Ou seja, tinha mais 83 livros pela frente, eu achando que era pouquinho, mas aí eu fui concluir, consegui. Catalogação feita, não ficou um livro de fora. E agora a próxima etapa vai ser a parte mais gostosa também do processo, que é a organização, a aplicar a estética visual, que eu vou usar o meu armário que eu tenho aqui, que é onde ficam os livros, e vai ser a parte linda da coisa. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é o meu estilo assim de organização. Como eu vou pela estética visual, então vocês já imaginam que eu vou por paleta de cores, eu vou por tamanhos de livros, mas aí a gente se fala no próximo vídeo.